Oiê! Oi, Cá, tudo bem? Opa! Agora eu te beijo. Né? E aí, tudo bem? Agora eu tô te ouvindo. Deixa eu tentar colocar um microfone aqui. Tá bom. Aí eu olhar o som. Aê! Ah, que bom. E aí, tudo bem, querida? Tá fugindo Tem algum lugar do que meu tenha som aí. mais uma luzinha em você? Oi? Tem alguma possibilidade de um pouquinho mais de luz em você? Melhorou? Tem uma luzona aqui, mas eu vou ficar cega. O quarto tá meio escuro. Ó. Melhorou? Não? Tá meio escuro, né, ainda? Tá um pouquinho escuro? Não, mas só se for possível. Senão, tudo bem, tranquilo. Oi, gente. Oi, Má. Tudo bem? A Má tá dando um oi. Oi, Má! As duas Más. E Maísa, É. a Márcia, tudo bem? Oi, A mãe. Mamis. O som tá bom? Porque o meu microfone tá dando interferência. Dá pra ver super bem. Ah, que bom. Tá legal então a luz da cá pra vocês? Tá bacana? Tá bom. Bom, Se tá bacana, tá tô sucesso. quase Que cega, bom. mas tá tudo bem. Não preciso enxergar. Oi, Áurea. Oi, Verinha. Olá, Áurea. Tudo bem? O pessoal tá chegando. Duda, tudo bem, Duda? Ni, tudo bem? A Giliane. Uma Oiê. rede de mulheres poderosas Nossa, aqui é forte, viu? A união faz a chegando. força, né? Sim. Que As delícia. pessoas estão chegando, tem um pouquinho. Atravessando o amor. Se já começou atravessando o amor, a gente começou direitinho. Então, a gente vem nesse treino, né? De, de acolher as telas como esse lugar que nos conecta. Você sabe, Ká, que para mim esse é um momento muito especial. Assim, os dias têm sido tão demandosos, né? Em tantos sentidos, a gente tem trocado e conversado tanto sobre isso, assim, emocionalmente demandosos, fisicamente demandosos, mentalmente demandosos. Eu sinto que tem algumas sensações e alguns sentimentos que ainda eu brinco dizendo que não tem, eu não tenho gaveta ainda para colocar. Então eu fico tentando Não tem entender mais. onde que eu encaixo isso aqui que eu não senti antes e que é muito novo. Que caixinha foi É essa que saiu muito, do lugar, né? exato. É bem isso, é bem por aí. Bom, eu quero oficialmente começar te dando boa noite, agradecendo a sua Obrigada. presença. Que Eu quero agradeço. começar agradecendo e honrando demais a Marisa, que é uma parceira de jornada querida e que foi com quem, através dessa teia invisível e potente, eu cheguei até você. Então, eu sou profundamente grata. Fica aqui minha honra e minha gratidão a ela por ser essa ponte, dentre tantas pontes que ela é. É, esse festival, Cá, ele nasceu de um jeito bem intuitivo, assim. Como tudo na minha vida sempre foi, e acho que ultimamente eu tô cada vez mais acolhendo esse lugar como sendo um parceiro na caminhada, assim, né? O invisível, quando eu era pequena, ele não era muito confortável. E aí eu fui me tornando amiga do invisível, e hoje o invisível é um grande parceiro que me guia, né? Então, a permissão de, através de um canal de mídia social, de uma produtora cultural, poder falar de astrologia, de meditação, de educação bilíngue, de dinheiro. Oi, Gê, a Gê chegou. Dos assuntos mais diversos possíveis é motivo de profunda felicidade, né? É uma permissão mesmo. Aquilo que parecia muito desconexo uma vida inteira, hoje dá um lugar de fala
né, muito, do qual eu tenho muito carinho. Obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar. A Má entrou agora, então ela não ouviu eu agradecendo a ela, então eu vou repetir. Gratidão nunca é demais, que através dela a gente se conectou. Eu sou profundamente grata pela irmã de jornada que ela é e por todas as conexões e belezas. Muito obrigada. Cá, eu queria pedir para você começar contando um pouco da sua jornada pessoal. Primeira vez que quando a Má me convidou e eu na primeira vez não senti o chamado, meditar era um desejo muito antigo, mas eu tinha uma crença de que eu, Arianinha, bem louquinha, imagina que eu ia sentar para meditar, tipo, não. Então, era um desejo de anos. O André, querido, que esteve aqui falando de educação e é meditador, me falava isso. O Christian, querido, que amanhã estará aqui também meditador. Então, eu cercada de meditadores e ainda não achando o meu tempo de conexão. E foi um momento muito, muito, muito feliz que eu senti o chamado e que eu acho que o auge do meu treinamento começou quase como uma preparação para todas essas coisas misteriosas que a gente tem vivido. E no primeiro dia do momento do curso de meditação, você trouxe a sua história de jornada pessoal que me tocou profundamente. Eu queria perguntar se você gostaria de compartilhar um pouco da sua trajetória pessoal e do encontro com a meditação. Obrigada. Quero primeiro agradecer. Esse seu festival está sendo incrível. As nossas trocas já aconteceram esses dias. O que eu estou aprendendo é incrível. Acho que eu perdi uma só porque conflitou com o curso. As demais assisti todas e assim, vibrando aqui, parecia uma louca aqui em casa, né? Então, agradeço demais, Carol. Que coisa linda. Eu que agradeço. Muito obrigada. É o seu, É só né? um canal. É só atendendo um chamado. A gente faz o que tem que Isso. ser feito. Obrigada, sim, obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigada mesmo. As pessoas que estão participando, gratidão gigante. E bora lá contar a minha história. Primeiro que eu estou super à vontade aqui, sentada no chão. Que delícia. Eu também. Vocês nem imaginam a bagunça que tá aqui em volta. Não, aqui não dá para ver. Nossa, não dá para ver. É ótimo esse frame fechadinho assim, é uma loucura. Tudo ótimo, gente. Eu tô em casa, né? Tá perfeito, né? E isso era um desafio para mim. Então, eu estar aqui sentada no chão, de pé no chão, com tudo isso aqui, para mim era um desafio. Então, na verdade, a minha história começou já faz um tempinho. Eu acho que eu tive um primeiro contato mesmo. Esses dias, cada vez que eu conto a história, vai me trazendo alguma coisa, alguma caixinha vai abrindo e vai fazendo sentido, né? Primeira vez que eu tive contato, eu acho que devia ter uns 14 anos, quando eu comecei a ter muita insônia. E eu lembro que eu não dormia, eu direto ia dormir na sala, porque eu não dormia. Aí minha mãe me levou em um neuro para ver o que acontecia, porque eu não dormia, não dormia, não dormia, não dormia. Aí, de repente, ele virou para mim e falou assim: bom, você deve estar com um processo de ansiedade, alguma coisa assim, ele deve ter falado com 14 anos, eu não vou lembrar. E ele não me passou remédio, porque a intenção talvez era que ele me passasse alguma coisa para eu dormir. E ele falou assim, que realmente tinha que sair do quarto, ir para uma sala, algum lugar que ficasse confortável e respirar. Ali, talvez, foi o meu primeiro contato com alguma coisa que eu não conhecia. E realmente aquele negócio fez efeito. Eu ia para a sala, respirava, tal, e eu dormia ali na sala mesmo. Isso foi tempos. Nossa, fiquei muito tempo naquele processo. Porque a gente começava a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu já tinha um Sim. processo de ansiedade muito forte. Eu tinha um monte de coisa no meu corpo, dores, coceira, tinha tudo. Tudo que você imagina eu tinha. Processos muito grandes de ansiedade. E aí, como eu tinha uns problemas de coluna bem graves, eu não podia fazer nenhuma atividade física a não ser hidroginástica. Então, eu fiz hidroginástica desde os 16 anos, que eu já conseguia pagar, até quando eu casei. Aí, quando eu casei, eu fui apresentada ao yoga por uma amiga. E ela falou assim, vamos lá, para você conhecer, é legal, é diferente e tal. Eu falei, você é louca, eu vou tentar. E ficar lá, sem fazer nada, meditando, mas de jeito nenhum. Falar, vamos lá, você testa. Fui e odiei a primeira aula. Falei, você é louca.
Eu não tenho paciência para isso, para ficar aqui sentada. Mas eu ficava só sentada, porque tinha toda uma dinâmica de aulas, né? E o que mais me marcou é que no final eu saí super bem, apesar de não ter achado legal a parte da meditação. Ela falou: bom, você tem duas opções, ou você continua na hidro, ou você faz o yoga, que é uma coisa diferente para você. Aí eu, muito bicuda, fui lá e fui fazer o yoga. E aí comecei a fazer, e aquele negócio começou a ficar legal, e ficou divertido, era desafiador para mim, né? Doía tudo, eu mal conseguia sentar no chão, eu não conseguia alongar minhas pernas, não conseguia fazer nada, nada. Minha maior queixa mesmo era uma dor que eu tinha na lombar. E eu sentia que isso ia melhorando, né? Aí quando eu me engravidei, aí sim, meu problema da lombar veio à tona. Mas aí, porque, né, eu tenho sobrepeso, força bastante essa região. Quando a Bia nasceu, a minha questão da lombar piorou demais, demais. Eu tinha uma inflamação que eu achava que era uma coisa normal. Eu tinha uma bola, assim, na área da lombar, mas eu achava que era normal, né? Aquele negócio que a gente não se observa, né? Não me observava de jeito nenhum. Até o ponto de que eu acho que... E a Bia era um bebê grande, né? Então, eu carregava, ela gostava muito de colo e tal. E eu acho que ela devia ter uns 2 aninhos, quando eu travei feio mesmo. Aí eu não andava de jeito nenhum, foi uma dor horrenda. E eu tava de cadeira de rodas, me trouxeram de cadeira de rodas, 3 pessoas para me tirar do carro porque eu não me mexia. Me davam um monte de remédio, queriam me internar porque a dor não passava. Consegui sair do hospital. Aí só sei que eu fui pro. Eu comecei a fazer um monte de comecei a fazer exames, comecei a tomar um monte de remédio dopada. Eu vivia dopada. E aí foram alguns anos, acho que uns 2 anos assim, mas nada fazia efeito. Até que o médico virou para mim e falou assim: a Bia estava com uns 4 aninhos. Aí o médico falou assim: olha, nada está fazendo efeito para você. O que você faz além de trabalhar? Ah, eu faço uma vez por semana yoga, quando dá tempo. Ele falou: não acredito que você faz yoga. Ele tirou todos os remédios da frente e falou assim: o seu remédio a partir de hoje é fazer 5 vezes na semana yoga. Eu não quero saber o que você vai fazer. Aí eu comecei a me desesperar. Falei: doutor, imagina, não tem condições nem de pagar, nem tempo de fazer. Eu tenho uma criança de 4 anos, demanda, tá? Ele falou: se vira, nada funciona mais para você. Ele falou: nem cirurgia existia. Porque nessa busca toda, e na verdade essa busca da minha coluna demorou um tempo ainda, acho que foi quando a Mari nasceu. Eu descobri que eu tenho meia vértebra a mais. Então ela pressiona toda a minha coluna, né? E aí ele falou assim: então essa é a solução, vai lá e se vira. Naquele mesmo ano, por uma coisa muito maravilhosa, tinha a formação de instrutores, e aí eu fui me formar. Eu falei: ah, legal, uma coisa boa, vou aprender a fazer exercício em casa e bora, né? Aí foi aí que realmente eu comecei a entender o que era esse mundo, né? Comecei a ter um pequeno contato com o autoconhecimento nesse curso de yoga. Apesar de eu estar fazendo yoga há alguns anos, né? Eu já estava fazendo yoga há 5 anos. Mas aí, nesse momento, eu comecei a ter um contato mais próximo, né? Desse mundo de autoconhecimento, me conhecer, a entender aqueles movimentos, os porquês dos exercícios e tal. Muito bem. Mesmo que eu comecei a fazer o curso de yoga, então a Bia estava com 4 anos, só vou voltar um pouquinho no tempo, né? Contei minha parte, agora tenho que contar o meu despertar. A Bia, quando tinha 9 meses de idade, ela teve uma primeira convulsão espontânea. Então, ela estava no banho, de repente ela parou, e aí ela teve uma primeira convulsão. Aí levamos para um monte de médico, tá? Fez uns exames, e aí identificou que ela tinha epilepsia. E para poder fazer um tratamento, ter um diagnóstico, fazer um tratamento, alguma coisa assim, eu tinha que esperar a próxima convulsão. Isso podia acontecer ou nunca mais acontecer, mas eu tinha que prestar atenção. Então, ela não podia ter febre, ela não podia ficar gripada, ela não podia ter um monte de coisa. Eu tinha que ficar observando isso. Bom, a nossa vida virou de cabeça para baixo, né? Porque era tenso saber quando que ela teria a próxima crise. Então, se passaram 4 anos. Quando eu comecei a fazer meu curso, ela começou a ter algumas coisas, né? Ela começou com pequenos sinais no corpo, ela começou a ter como se fossem uns cistos. Começou no dedinho do pé, aí aquilo começou a evoluir para todos os dedos das mãos. Então, em todas as articulações dos dedinhos das mãos,
dentro e fora ela tinha esses cistos, então ela não tinha mobilidade, né, nas mãos. Ela começou a ter um problema nos pés, então inchava o tornozelo, inchava o joelho, inchava o cotovelo. Começou a ter problema na visão, começou a ter problema no coração, neurológico, físico. Era uma coisa que não se combinava, né? Então, dos 4 até quase 7 anos, cada dia era uma novidade, né? Cada dia era uma coisa. Nisso, eu engravidei da Mari, e aqui foi super tensa a minha gravidez com a Mari, porque a Bia começou a piorar demais, ela tinha muitas dificuldades de locomoção, e aquele negócio piorando, piorando, a gente não sabia mais o que fazer. E nesse momento, eu continuava fazendo as minhas aulas, mas o meu foco era o físico. Eu tinha que encontrar uma solução para o problema da Bia. Então, eu procurava tudo quanto era médico, tudo quanto era exames. Quando a Mari nasceu, ela estava ainda com tudo isso, aí deu uma acalmada por um tempo, uma estabilizada, mas continuavam surgindo algumas coisas ainda. E aí nós fizemos uma viagem quando a Mari estava com 6 meses de idade. Era a minha viagem para que eu voltasse a trabalhar, da minha licença maternidade. No meio do nada na Bahia, no meio do nada, ela teve a convulsão. Então ela estava com 7 anos. E aí foi um desespero, porque essa convulsão dela não foi uma convulsão clássica do que a gente imagina por uma convulsão, né? Aquela que a pessoa se debate e tal. Não, ela teve tipo um torcicolo, então foi bem aqui nessa área do pescoço. E aí ela doía muito, 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 aí deformava um pouco o rosto, né? Essa convulsão começava tipo umas 6 horas da tarde e isso ia até umas 10 da noite quando ela dormia. Aí ela acordava no dia seguinte, vomitava e vivia normal até as 6 horas da tarde. E aí a gente voltou da Bahia, ela continuou tendo aquilo todos os dias, no desespero, a gente procurando médicos e procura todo dia aquele negócio. Teve um dia que foi um desespero, que na dor, ela gritava de dor, muito deformada. A gente levou 2 vezes no hospital, o hospital mandou a gente de volta, porque não sabiam o que ela tinha. Ela ficava desse tamanho, assim, toda contorcida de dor. Aí teve um dia que a dor foi muito forte, muito forte, muito forte. E eu e ela no quarto. E eu colocava a mão no peito dela e a outra mão no pescoço para ajudar ela a descer. Nisso, eu senti que o coração dela parou. Porque eu acho que a dor foi tão forte que eu senti parar, não sentia mais o coração dela. Aquilo me deu um desespero, que eu ajoelhei no chão e eu não rezava, não tinha nada disso. E eu pedi para me levar e deixar ela, porque não era justo. Acho que foi meu primeiro contato com alguma coisa maior, né? Eu pedi para alguma coisa me leva e deixa ela, porque não é justo isso com ela. Mas acho que eu pedi com tanta fé naquele momento que aí ela suspirou, voltou, dormiu, no dia seguinte a mesma coisa vomitou. E aí na época as meninas que trabalhavam comigo, elas me indicaram a pediatra que ela vai hoje, que é homeopata. E eu não queria ir, porque eu não acreditava em homeopatia, porque vocês são loucas, tomar bolinha, não. Eu estava muito longe disso. Eu tava muito longe. E aí, bom, de tanto que elas me encheram o saco, na real, eu fui. Aí essa pediatra me abraçou, conversou comigo, queria saber todo o meu histórico. E eu preocupada que eu queria falar da Bia. Ela, não, a Bia já vai, a Bia tá ótima, viu? Aí não queria ver os exames, aí falou comigo 1 hora, depois falou com a Bia mais 1 hora, depois pegou 10 minutos só os exames. Falou assim, ó, mãe, tá tudo bem com a Bia, viu? Tudo bem, fica tranquila. Segui. Aí ela me contou toda a história dela, que combinava muito com a história da Bia. Aí ela começou a receitar um monte de... Primeiro ela pediu um monte de exames super diferentes. Aí ela receitou umas homeopatias para a Bia, já orei tudo, mas não acreditava em nada daquilo. Até que ela imprimiu um papelzinho, entregou para mim e falou assim, olha, esse aqui é o remédio da sua filha. Aí eu olhei, era uma oração. Nossa, doutora, eu não acredito nisso, né? Ela falou, não quero que você acredite. Esse é o remédio que ela precisa agora. Ela antes dela dormir, e você vai ler em voz alta para ela, todos os dias, antes de dormir. Você entendeu? Entendi. Mas tem que fazer? Tem. Durante 21 dias, e a regra é o seguinte, você não pode pular. Se pular, você tem que começar tudo de novo. Entendeu? Eu entendi. Aí como um castigo, né? Naquele momento eu entendi como um castigo, ia lá e anotando igual presidiário. Todos os dias ia lá fazer uma risquinha e tal. Mas algumas coisas, né, começaram a acontecer nesse período. A Bia começou a se acalmar, a gente descobriu uma neuro super ótima que foi pediatra.
não sei, alguma coisa começou, né? A gente começou a se abrir, né? No 20º dia, eu torcendo para acabar aquele negócio. No 20º dia, eu lembro, bem baixinho, ali escondida do meu marido até, porque eu não queria que ele soubesse, né? Ela abriu o olho, virou para mim e falou assim: mãe, eu acho que é essa oração que está me curando. Fechou o olho e dormiu. Eu olhei e falei: isso deve ser um recado. E o medo, né? De aquilo parar e voltar. E aí eu só sei que eu fiz por mais 21, sei lá quantos 21. E na verdade o que eu fui percebendo é que aquele momento era tão mágico para mim, que era um momento que realmente eu entrava em contato comigo. Era um momento que eu estava em meditação. Era um momento que eu lia aquilo, mas era para mim aquilo, era de puro autoconhecimento. E a partir dali, coisas incríveis começaram a acontecer. Pessoas maravilhosas começaram a chegar, mensagens começaram a fazer sentido. Aquele monte de exame não fazia mais sentido. E a médica falava assim: ela não tem nada, Karine. Não é ela. Tá dentro de você. Você vai ter que descobrir. E ela, abertamente, ela falava isso pra mim. Dentro de você tá alguma coisa. E aquilo começou a fazer sentido. Eu falei: gente, eu tô em yoga há tantos anos. Como que isso não faz sentido pra mim, né? Eu não posso estar buscando só o melhor do meu corpo. Na verdade, meu corpo quer dizer alguma coisa. Eu comecei a entender aqueles aprendizados. Aí eu comecei a fazer um monte de curso. Muitas pessoas, infinitas pessoas que eu tenho uma gratidão gigante começaram a me ajudar. E aquilo começou a fazer sentido. E aí nós também cuidamos, nos abrimos para essa questão espiritual gigantesca que eu não conhecia. Na verdade, eu não sei se eu tinha medo ou ignorância mesmo. E aquilo começou a se abrir com uma leveza, uma coisa tão maravilhosa. E de repente a meditação fez. Esse é o momento, a partir daqueles 21 dias. E aí eu nunca mais abandonei, aqui tudo começou a fazer sentido para mim, tudo. Então, cada coisa que eu falava, cada pessoa que chegava, eu tinha problemas homéricos de relacionamento, grandes demais. Era uma coisa assim absurda que eu tinha de problema, de excessos de julgamentos, até de alimentação eu tinha problema. Eu tinha problema com tudo. O meu corpo gritava com tudo. E a partir disso, as coisas começaram a se abrir, tudo começou a se acalmar. No resumo, a Beatriz não tem nada. Faz, acho que uns 3 anos que a gente recebeu a alta dela. A palavra, ela está curada. E tudo foi uma projeção mental também que eu fiz para entender tudo isso, entender toda essa questão de espiritualidade. Estou engasgada aqui. Que eu fico emocionada, vou segurando, né? Não E segura, tá tudo bem. Estamos na forte. sala de casa aqui. É forte. E só sei que esse mundo é lindo, né? Porque ficou leve. Porque eu fui entendendo que tudo, ela queria me mostrar tudo aquilo que eu tinha de coisas para arrumar aqui dentro, né? Então ela não tem nada hoje. Ela não se lembra de quase nada, para não dizer nada. Ela lembra das coisas boas, do chocolate que ela comia na médica, do passeio que a gente dava para o Hospital das Clínicas, né? Às vezes algumas coisas ruins, poxa, aquele trem lotado, mãe, era o trem lotado, sabe? Mas tudo aqui, aquela angústia, deve estar dentro dela, mas ela não traz isso para a consciência, porque a gente tentou transformar aquilo de jeito bom, porque nós nos transformamos, né? E aí foi uma transformação em família. Aí, aí foram meus pais, aí foram meus irmãos, aqui em casa. A minha pequenininha chegou até a convulsão, olha que loucura, ela teve a mesma convulsão, porque eu projetava isso na minha cabeça. Eu esperava com 9 meses, ela teve com 1 ano e 1 mês. E eu e meu irmão saímos correndo para o hospital e lá a gente entendeu, que era um sinal que a gente tinha coisas para melhorar ainda. No hospital, a gente fazia uma oração e tal. Eu nunca esqueço essa cena. E as coisas começaram a acontecer, né? E ficou tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que onde eu chegava, as pessoas já perguntavam alguma coisa, pediam alguma coisa. Eu chegava para trabalhar, eu já tinha 2, 3 pessoas me esperando para eu falar alguma coisa, assim. Cara, não entendo esse negócio, é muito doido, né? Mas começou a acontecer e a gente batia altos papos e eu comecei a cuidar de pessoas escondidas em salas de reunião. Aí eu reunia pessoas na hora do almoço para fazer meditação, porque isso já era a minha vida, né? Isso se transformou.
Então, Eu depois de 23 fiquei. anos, fica à vontade, Não, pode pode falar. falar, depois eu fico à vontade. Depois eu falo. Então, aí depois desses 23 anos trabalhando nesses ambientes corporativos, faz um ano e pouquinho que eu me dedico a toda essa imensidão aqui, né? Que eu nem Para a imaginava sorte que. nossa e de toda a galera. Eu lembro da gente conversando algum tempo atrás, cara, das muitas conversas dessa travessia, das muitas travessias, e você falou assim, nem sei se você vai lembrar disso. Carol, a Bia acabou de fazer um ovo para mim. A Bia me trouxe um ovo. Mas existiu uma cena tão completa nessa tua fala. E isso você está contando a história, e eu estou lembrando de você falar. Isso é tão bonito, né? Os filhos fazem uns convites para a gente, né? Acho que talvez a maior travessia seja a maternidade. Eu vou conversar sobre a maternidade com a Duda, que está aqui assistindo a gente. A Duda vai estar com a gente também. É um lugar bem peculiar. Cá, eu tô te ouvindo e tô aqui anotando coisas, tá vindo um monte de coisa para mim. Na última conversa com a Márcia, que a gente falou de dinheiro, da energia do dinheiro, a gente falou dessa questão do micro e do macro, né? E aí eu tô aqui ouvindo a sua jornada pessoal e eu tô pensando que as nossas travessias, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, os chamados, eles vêm com o desejo da gente se trabalhar, se aprimorar. A gente talvez vincule espiritualidade com religião e com crença, a gente tem aí uns ranços históricos e questões muito peculiares, mas eu sinto que no macro o que a gente está passando agora é um grande convite para um despertar. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que todo mundo encara do mesmo jeito, eu não estou falando que isso é certo, aquilo é errado, né? Mas eu acho que é um momento em que os véus caem e a gente precisa se olhar. Eu tenho a sensação das pessoas que eu converso, hoje eu tive uma conversa com meu pai, para ele tá super desafiador estar em casa, um homem super ativo, de 70 anos e grupo de risco porque é hipertenso, mas para ele é surreal, né? E ele usa um símbolo tão engraçado, ele fala assim: a porta está aberta, eu estou preso, mas a porta está aberta. Isso é tão lindo, né? Eu não sei se ele tem dimensão do como isso é bonito. Ele fala, Má, porque assim, você faz uma coisa errada, meu, você vai ser preso, meu. Você fez, tirei as crianças das aulas, você fez uma merda, mas, meu, a porta está aberta. Isso ecoou para mim de um jeito tão. Tive que dar umas broncas hoje, mas deu tudo certo. A gente inverte os papéis de um jeito bem bonito e eu abri meu coração para ele, com os meus medos, as minhas preocupações. Então a gente se abre, né? Hoje um amigo, marido da G, que está assistindo, me escreveu assim: Meu, você tá mó laiveira. Cara, eu nunca pensei em me expor nesse lugar. Porque esse papo que eu tô tendo com você, tive com a Márcia, tive com o André, vou ter amanhã com o Christian, a semana que vem com a Duda, são papos que eu venho com a Geu, com a Marisa, são papos que eu venho tendo nas minhas travessias. Então, me permitir abrir aqui esse círculo, não para formar opinião, mas para estar certa, para ter razão, mas para partilhar e para ser contribuição para mim, em primeiro lugar, né? Eu fico muito feliz quando ouço as pessoas dizerem faz sentido, meu Deus, me fez pensar naquilo. Mas a primeira pessoa, eu estou fazendo isso para botar a máscara de oxigênio em mim, gente. Esse festival foi um presente dos céus para eu falar, meu, tá tudo bem. É o momento que eu falo, ai, meus amigos, vamos lá. Oi, gente, que saudades. É um momento que eu abasteço de amor o meu coração para cuidar dos meninos, para fazer a faxina, para cuidar da casa, para reinventar minha relação com o Paulo, para dar amor sem escolher para quem, sem escolher o como e para poder partilhar, sem querer ter razão, né? Isso é bem bonito, faz eu trabalhar umas coisas bem cascudas em mim. Eu gosto desse lugar. Cá, por que que a gente acha que a meditação é uma coisa tão sobe na montanha e tem que ser muito silêncio? Por que que ela soa como algo tão inalcançável? E conta pra gente como é que a gente pode agora
trazer a meditação para a nossa vida, para falar desse momento especificamente que a gente está vivendo, que está afetando muito a nossa saúde mental, estarmos reclusos, ainda que dotados de privilégio por estarmos reclusos, não é simples, tá cada um cortando o seu dobrado. Eu queria que a gente agora, se você puder, a gente caminhasse um pouco para o recurso de dizer como é possível. São pequenos passinhos meditativos que podem tornar o seu dia. A pergunta desse festival é: como que a gente pode colaborar? E nesse momento acho que a gente está precisando colaborar com a gente mesmo, porque a sua linda frase diz que eu posso transformar o mundo, mas primeiro eu preciso transformar o meu mundo interior. Para quem ainda não é meditador, qual poderia ser um primeiro passo para abastecer o coração nesses dias quando o bicho pega? E ele pega. Ele pega. Ele pega até pra gente que medita todos os dias, né? Ninguém só tá engatinhando, né? Pega demais. Pega demais, pega demais. Mas a gente chegou a uma conclusão esses dias, né? A gente vem num preparo. Certamente a gente vem num preparo para poder enxergar o todo, né? Não enxergar só o problema, então a gente enxerga o todo. Dá medo, lógico, né? O que acontece é assim, por que que é difícil? Vou responder primeiro. Minha visão, tá? Cada um tem sua visão, mas a minha visão eu vou colocar pela minha experiência. Primeiro que não se falava muito sobre meditação e yoga, era muito ligado à religião, muita gente ainda É, isso, a muito. Isso religião. é um outro lugar que eu tenho vontade de abrir. Existe tanto. Agora eu acho que isso está caindo. Esse momento de mundo está ruindo lugares, é uma sensação, mas são preconceitos, são. Eu acho que é medo, né? Eu acho que é medo, né? Na verdade, A são gente fica crenças. dando nome para as coisas. Eu não sei, é muito estranho isso. Você quer Enfim. fazer uma oração? Você quer orar? É um processo meditativo. Você quer ir lá na igreja fazer, mas está fazendo uma oração. Olha, eu vejo assim, muitas vezes as pessoas vão à igreja, eu coloco por mim, né? Sei lá, tô pensando em 500 mil coisas, menos na oração. Quando eu entendi o que era o Pai Nosso, eu até chorei. Eu falei, cara, que meditação incrível isso aqui. Aí eu entendi o poder daquilo, eu falei, nossa, nós temos a salvação aqui desde sempre, a gente não sabe usar. Uma mega meditação ali, né? Então, assim, o que você está fazendo pode se tornar um processo meditativo. Tem pessoas que não conseguem sentar, beleza. Tem pessoas que têm dor nas costas. Eu tenho aqui, Verinha, mas eu tenho a Verinha que está aqui. Eu falo, Verinha, ó, só funciona se você sentar e cruzar as funcionar para ela, né? Então ela vai se adaptar de uma forma que ela fique confortável ali. Tem pessoas que fazendo jardinagem estão super meditando, cozinhando, estão super meditando. Então, assim, o meditar é você prestar atenção naquilo que você está fazendo agora. Agora. Então, aqui, ó, nós estamos num processo de troca meditativa aqui. Eu estou prestando atenção no que você está falando, então só interessa o que você está falando, e eu estou sentindo tudo isso. Então, eu estou falando, eu estou arrepiada, ó. Eu estou sentindo o que eu estou falando. Então, isso está fazendo sentido para mim. O que você fala, toca aqui, fala, cara, que incrível. Não há julgamentos nisso. Então, o processo meditativo, ele é simples. É você começar realmente o seu processo interno. Você começar a se aguentar. O relacionamento mais difícil que nós temos é com a gente mesmo. Por que tanta gente está pirando nesse momento? Porque as pessoas não se conhecem e não se suportam. Então, eu não me suporto. Eu tenho um barulho gigante, aqui eu tinha gente, um barulho, parecia que 500 mil pessoas falavam comigo ao mesmo tempo. Eu tinha um barulho aqui e aquilo não me deixava dormir. Lógico, porque eu não me suportava. Eu não me conhecia, não conhecia os meus limites, eu não conhecia os meus potenciais, porque eu não me acalmava. Então, silenciar a mente não é ficar sem pensar. O silenciar a mente é você ouvir esse barulho todo, essa loucura toda e as coisas boas. Eu não suportava ouvir minha voz. Hoje eu medito com as minhas meditações. Bem Que loucura, assim, delícia. porque eu curto, eu acho legal aquilo. Eu me surpreendo, falo, nossa, caramba, Karine, você gravou um dia esse negócio porque é legal, né? Faz sentido. Muito intuitivo hoje, meu, né? Então, às vezes eu tô gravando e só vou ouvir que eu gravei depois mesmo, porque é muito intuitivo. Mas para começar, vou começar de pouquinho. Fala assim, gente, um minutinho. Se permita um minutinho por dia sentar, perceber como você está sentado, seus pés no chão,
perceber como você está respirando, sabe? Isso já é um processo meditativo. Você se permitir 1 minuto por dia, é pouquinho assim, não precisa que grande. Olha, eu já vi de pessoas que me falaram assim, a meditação mesmo só vale se você ficar 8 minutos sem pensar. Eu falei, uau. Eu nunca vou meditar. Eu vou ter que voltar às 20 vidas. A pessoa falou assim, não, eu fiz um curso, ó, 8 minutos sem pensar. Eu falei, caramba, quem conseguiu? Parabéns, você ferrou. Então medita errado. Não, gente, não tem certo ou errado. O processo de autoconhecimento é o único para cada um. Então você começa com 1 minuto. Esse 1 minuto vai ficando prazeroso, ou não, né? Eu falo que eu sempre ponho um cronômetro lá para você pelo menos ficar 1 minuto. Tem gente que faz 1 minuto e aquilo parece 10. Por quê? Porque é o ritmo que a pessoa não está acostumada. Nós não fomos acostumados com isso desde o começo da nossa vida. Então a gente começa de pouquinho. Aí aquilo vai se tornando prazeroso. Aí você dá uma reorganizada na sua cabeça, você percebe seus pensamentos, você percebe o silêncio. Eu sempre indico a gente começar no silêncio. É difícil. Para mim, hoje, a meditação mais prazerosa, mas o começo é difícil. Por quê? Porque você não está acostumado com seus silêncios. Muita gente... Estou engasgada. Desculpa. Então, a gente começa de pouquinho. Quer uma aguinha? Tem uma aguinha. Estou quase gritando, aqueles não me ouvem. Alguém leva água para essa mãe, rapaziada, pelo amor de Deus. Telepaticamente. De água. Pede uma água. Eu tô aqui quase morrendo, não tem ninguém nessa live. Então, o caminho, o início pelo silêncio é um caminho. Porque eu acho que silenciar nos convida a ouvir aquilo que a gente tenta tampar há tanto tempo. Eu posso falar isso porque eu tenho um histórico de alguém que sempre comeu para fugir, a comida era o meu ópio, né? Tem também os históricos e as crises de pânico. Quando você conta da sua trajetória pessoal, acho que cada um de nós deve ter projetado a sua trajetória pessoal, né? Eu fiquei aqui elaborando os meus chamados, né? Que normalmente vem por uma chave de dor e a gente faz o caminho para virar amor, né? Você fala, e aí vira amor, mas é uma ralação para virar amor, né? Pode gritar, grita. Chegou a água? Rapaz, que a telepatia tá funcionando! Ó, que sucesso, adorei! Ai, que maravilha! Não precisou nem gritar, Marisa. Que coisa mais maravilhosa! A água chegou. Adoro. É isso. Inspiração para você. Ai, que maravilha. Bem melhor, gente. Bem melhor, não. Sem água não tem negócio. Não tem como. Muito bom. E aí a gente fica pensando nesse exercício do micro e do macro, né? As crianças, elas não são ensinadas a se olhar, né? Isso é muito cultural. Eu acho que eu gosto muito. Todos esses papos, eles têm as facetas da gente avaliar tudo por uma perspectiva cultural. E uma perspectiva cultural é uma perspectiva onde você olha para uma manifestação num determinado lugar, numa determinada geografia. Então, o que aquelas pessoas comem, o que elas pensam, as crenças delas estão baseadas em quê, né? Como é que isso se organiza? E aí vem esse momento, né? Assim, que faz todo mundo ter que se olhar, porque a porta está aberta. Assinado Ademar Fernandes da Silva, você está preso com a porta aberta, então é assim, o seu termômetro da liberdade, do livre-arbítrio, da autorresponsabilidade, do responsabilidade com o outro fica né? Uma loucura, porque tá na sua mão, via de regra, né? Está na sua mão entrar em contato com isso. E a Geu acabou de falar que, então, a Marcinha falou... Eu faço massagem, então eu medito. Sim, a Giovana falou. Então, quando eu estou crochetando, eu estou meditando, eu, quando estou cantando, não sou cantora, mas quando eu cantar, para mim, a Nídia, quando dança. Então, acho que a gente vai identificando
que a gente já tem práticas meditativas e que a gente só organiza, só reconhece esse lugar, né? Só Traz para ali e fala, consciência. então é isso, né? Então é desse lugar que a gente está falando, né? Dessa possibilidade. Tá, quando vem uma energia, que é uma energia que tem nos permeado atualmente, de medo ou de angústia, e aí caminhar para o caminho de ficar em silêncio não é algo fácil, o que que você diria que a gente também pode fazer? Que tipo de recursos a gente tem? Porque isso tem sido muito presente, né? Ou pelo menos a gente se deu conta que 7 bilhões de pessoas estão vivendo e sentindo coisas muito afins ao mesmo tempo. Isso também potencializa, né? Ontem à noite, por exemplo, eu não conseguia dormir. Sim. Tava tudo bem, eu tô tranquila, eu tô confiando, eu aprendi a confiar em alguma coisa que eu não tenho controle. Para uma mulher controladora, isso é terrível, então é o meu leão por dia que eu tenho matado, né? E ficado confortável com a bagunça, com a casa 24. Tudo acontece no mesmo espaço, você ressignifica as relações, os sentimentos, as sensações. Eu sou Mariana bem doida, isso é a minha a minha, o meu lastro de olhar tá muito mais cuidadoso, embora eu tenha os meus, porque a vida tá na iminência, né? Porque a sensação era que tipo a qualquer momento a gente se deu conta que a gente pode passar, né? A gente pode não ir. E isso traz um pulso de vida, né? Eu tenho e tive pessoas muito importantes na minha jornada. E meu primeiro contato com a meditação foi através da Mônica Jurado, que é uma grande meditadora, um trabalho chamado Meditação com Tambores, que depois ela que tinha uma contadora de história, uma psicanalista, ela, a Cris Velasco, trabalhos que a gente desenvolveu, mulheres maravilhosas que me ensinaram demais. Foi um processo de cura bem intenso. Estou com ideias de convidá-las para estarem aqui. Vamos ver como é que o flow, o fluxo das coisas acontece. E ela me disse uma frase que eu acho que eu só entendo essa frase hoje. Ela disse: a gente medita para aprender a morrer. Isso é tão impactante porque a gente pensa só na morte física, né? A morte efetiva. Morri, pum, fui embora. Mas são tantas mortes. Acho que Tá? quando a gente vai abrindo mão das coisas no dia a dia, das certezas, dos julgamentos, dos controles e, né? E não estou falando que é fácil, né? Tem momentos que você se posiciona e diz, meu, não é isso, não, eu não quero, não, eu não consigo. E esse auto-perdão, eu tenho olhado muito para as minhas culpas, assim, e falar, meu, sei lá, é só uma partilha, né? Enfim. Conta pra gente, Ká, como é que, além de ficar em silêncio, assim, essa possibilidade de simplesmente aquietar, a gente tem outros recursos possíveis? Sim. Então, o que eu sempre falo é assim, a gente tem que entender, às vezes a gente tenta ser forte, né? Ainda mais quando a gente tem crianças, etc. A gente tenta ser forte. Na verdade, a gente tem que entender esse nosso sentimento, né? Trazer, acolher e falar assim, eu tô com medo também, né? Você é a segunda pessoa essa semana que me fala a mesma coisa, dessa questão na meditação a gente aprende a morrer, né? Você entende o que é isso, né? Na verdade é isso mesmo, porque a cada vez que você medita, alguma coisa sua morreu, né? Que velho é esse que foi, que novo é esse que chegou, que você também não conhece ele ainda. Então a gente está trabalhando com isso. E quando a gente entra são vários níveis da meditação, né? Quando a gente, por exemplo, chega numa onda teta aí, que você realmente percebe que você está saindo um pouquinho daquele lugar, você percebe, você não quer voltar, né? Então, assim, se morrer é isso, que delícia que deve ser, né? Aí você volta para a vida real e fala assim, uau, tive uma experiência, se morrer é isso é legal, né? Então, quando você começa a meditar, alguma coisa em você muda. Essa sua conversa com a morte, ela fica, não sei se mais fácil ou não, mas você começa a entender um pouquinho o que é isso. Você perde tanto esse medo, esse horror, você não deixa de falar, mas você não deixa de também entender quando você tem medo, quando você tem insegurança, né? Tudo isso está tudo aqui. E aí o silêncio, às vezes, ele vai te sufocar mais, porque se você não está com a mente treinada, sua mente vai ficar se debatendo ali, né? O que eu sugiro?
a gente usar recursos externos que nos ajudem, né? Então, por exemplo, você pode usar, a gente aqui no yoga, na meditação, a gente usa bastante mantras. Os mantras são sons que elevam a nossa vibração, que trazem uma boa energia. Por exemplo, uma música boa, né? Se você também ouve uma música boa, né? E aí eu vou fazer uma crítica, não um funk, não um pagode, não nada que tenha dor de cotovelo, nada disso. Mas uma música boa que vai trazer uma energia boa para você, provavelmente você vai começar a amenizar aquele medo, aquela dor, aquele sofrimento. Né? Aquilo vai te trazer uma energia, você até vai prestar atenção naquela música. E aquilo vai elevar a sua energia. Muitas vezes, para quem segue alguma religião, eu sempre falo, se você segue uma religião e você, por exemplo, tem uma oração eleva muito a nossa vibração. Porque você vai começar a acreditar que existe um caminho melhor, né? Não é o fim, que você pode elevar a sua vibração. Então, isso é um caminho bom também, é um caminho meditativo. Você pode dançar, mexer o seu corpo naquele momento, se movimentar, fazer uma atividade física. A gente está muito parado, muito inerte. Eu acho que se a gente der uma volta na sala, sabe, se movimentar de alguma coisa, de alguma forma, por isso que a gente usa bastante yoga também, que propicia isso para a gente, esse movimento, né? Isso tudo faz com que você tenha vida dentro de você. Assim, nossa, circula a vida. E aí vai te dando um pouco de insights, você sai daquele medo, naquele desespero, né? E você começa a pensar mais positivo. Na verdade, a ideia é para que você sabe, o medo ele vai continuar existindo, mas de alguma forma a esperança em alguma coisa melhor começa a crescer dentro de você, talvez a mesma proporção, até que ela seja maior do que esse medo. E aí você vai falar assim, uau, talvez isso daqui queira me dizer alguma coisa que eu preciso transformar. Em que eu vou transformar esse medo? Né? O que está saindo daí que eu preciso transformar? Então, assim, existem diferentes formas de você sair desse medo. Primeiro é reconhecer que você tem. Eu sempre falo, se afaste de coisas que vão te trazer mais medo, né? Então, jornais. Às vezes a gente tem que realmente não assistir nada, né? Você não precisa daquilo. Você vai ficar sabendo com a quarentena. Beleza, né? Eu Então, acho que eu costumo dizer assim: você pode ficar em casa, então fique em casa. Não precisa ficar se alimentando de loucuras. Você só faz terrorismo quando alguém quando alguém quiser sair de casa. Aí você usa um subterfúgio prático. Mas se você pode ficar em casa, fique em casa, acesse esse lugar, né? Fazer amizade com esses sentimentos que são negativos, né? Como fazer as pazes, né? Com os medos, com os limites, com as impaciências, e você sabe com que esses assim, lugares tão. né? Tem tanta gente falando tanta coisa legal, então se conecta com pessoas que estão falando coisas legais, você tira o medo, você vai reconhecer no outro que o outro também tem medo, mas o que ele está fazendo também para elevar a vibração dele, mudar o pensamento dele? Não é fácil para ninguém, mas está todo mundo fazendo um trabalho, né? Poxa vida, então se uma pessoa também está com medo, e eu também, mas o que ele está fazendo aqui legal, eu posso tentar isso. E você vai tentar amanhã, e depois você vai tentar outra coisa mais legal, porque tem um monte de gente fazendo um monte de coisas legais. Então aproveita esse melhor. É uma oportunidade que nós, como indivíduos, temos de melhorar a nossa vida. E muita gente está desperdiçando. Ficando onde? Ficando no medo, ficando no terror. Né? Então esse é um processo, é um chamado que nós, como indivíduos, estamos recebendo. Então onde eu prefiro ficar? Onde eu estava no medo, no terror, voltar à vida ao normal. Eu estava discutindo com o meu irmão esses dias. O que é a vida normal? É aquela vida que ninguém se cumprimenta, as pessoas mal se olham, trabalham igual todo mundo louco para ganhar que dinheiro que não tem no final do mês. Para quê, gente? Sai de férias e tem um A impacto. conta nunca fecha, né? E não é só a conta financeira, né? É uma sensação de débito. Eu não sou boa o suficiente para mim, eu não sou boa o suficiente como mãe, eu não sou uma companheira boa o suficiente, eu não sou uma amiga boa o suficiente. A sensação de débito é muito permanente e você corre atrás do próprio rabo e tem sempre algo que não foi feito, tem sempre. Essa sensação é uma sensação com a qual eu converso muito, assim, porque eu tenho um ímpeto do fazer, né? A minha meditação ela é mega ativa. Embora eu ame o yoga, eu gosto de parar, né? Tá mais desafiador para mim nesses dias, né? Tem dias que são mais tranquilos, tanto que voltei
para o curso para conseguir ter uma ajuda e reconectar, mas ficar numa energia que a gente tem falado tanto nesses dias também, cai uma energia que você sempre acessa tanto, que é a energia da gratidão, né? Como agradecer por aquilo que você não sabe, né? A gente falou da soberba esses dias, na energia do dinheiro, como a gente funciona na lógica da soberba, quando a gente não quer, né? Várias nuances de. E fico pensando muito sobre esse lugar de como encarar, como olhar de frente e falar, vixe, meu, isso aqui é muito feio sobre mim, caraca, que coisa horrorosa. E não se chibatar, né? Trabalhar num alto perdão, no alto amor e falar, vamos transformar. Talvez dá, talvez não dá. Que olha uma oportunidade de melhorar, Sim. Eu queria te fazer né? um pedido. A gente está caminhando para os momentos finais. É sempre muito rápido. É uma coisa absurda essa 1 hora de conversa. O Instagram, ele é bem. Ele nos dá 1 hora, não tem muita trégua. Aprendi que para a gente poder baixar o tal do videozinho, não pode deixar ele encerrar. Então, vamos ver como que a gente lida com a tecnologia. Eu queria te pedir e queria convidar todo mundo para que a gente acesse juntos um estado meditativo. Segundo o meu olhômetro aqui, a gente está com 20 pessoas nesse momento ativas. Acho que a gente pode investigar e experimentar o poder de se conectar como se a gente estivesse em rodas dando as mãos através desse treino que é maior. Eu queria te pedir para propor alguma coisa para a gente encerrar fazendo alguma coisa breve, mas alguma Bora, coisa juntos. bora lá, vamos lá. E uma coisa bem legal, que é bem importante na meditação, é a conexão com a sua respiração, né? Então, quando tudo está perdido, só preste atenção na sua respiração. E é o que a gente vai prestar atenção agora, tá bom? Para a gente conseguir centrar e se conectar, tá? Então, eu vou pedir onde você quer que esteja, a não ser que esteja dirigindo, né? Que eu vou pedir para que você não faça a meditação de olhos fechados. Mas, se você tiver, se você se permitir, se for confortável, então sente-se uma posição confortável, o melhor possível. Pode ser no chão, numa cadeira, no sofá. O melhor é que você mantenha a sua coluna ereta, tá? Que é a sua linha da vida. Então, vai percebendo, conversa aí com seus costas, coluna. A cabeça no prolongamento da coluna, nem para cima, nem para baixo. Relaxa os seus ombros, relaxa o seu corpo. Se for confortável para você, feche os olhos. Não pode manter os olhos abertos, tá bom? E comece percebendo a sua respiração bem lenta e profunda pelas narinas. Perceba o seu respirar e seu expirar. Percebendo todo o fluxo da sua respiração. Percebendo o ar passando pelas suas narinas, chegando até os seus pulmões, saindo dos seus pulmões e passando novamente pelas suas narinas, nesse fluxo contínuo da sua respiração. Percebendo a sua respiração a partir do movimento do seu abdômen, do seu tórax. Comece a ter intimidade com a sua respiração. Perceba se ela está longa, se ela está curta, se ela está entrecortada. Apenas perceba sem a necessidade de alterá-la. Então, usando a sua imaginação da forma como a sua mente conceber. Imagine-se que neste momento você está em um platô, no alto de uma montanha. Um lugar muito alto, rodeado de natureza, em que você consegue visualizar as outras montanhas ao seu redor. Você consegue visualizar a vegetação lá embaixo, o céu azul.
a luz dourada do sol tocando seu corpo, uma brisa leve no seu rosto. Você inspire e expira, sentindo toda essa energia da natureza. E então você começa a visualizar que neste platô começam a chegar algumas pessoas. E essas pessoas começam a formar um círculo, uma roda. Talvez sejam as pessoas que estão participando dessa meditação agora. Talvez sejam pessoas que você gostaria que estivessem aqui agora. Talvez sejam pessoas completamente desconhecidas. Mas todos começam a se dar as mãos. Você consegue sentir a energia e a força de todas as pessoas. E você consegue perceber que de um ponto de luz do coração de cada pessoa, um fio de luz se conecta de coração em coração. Inclusive percebe que do seu coração sai um fio de luz. Se conecta com a pessoa que está à sua direita. E você recebe um fio de luz da pessoa que está à sua esquerda. Você sente toda essa conexão, essa energia. Você sente que você pode compartilhar mais, se unir mais. E ao mesmo tempo, estar presente com você mesmo. Então sinta essa força, essa energia, essa conexão. A cada ciclo de inspiração e expiração, você percebe que essa energia vai ficando mais forte, vai se intensificando. Essa grande energia agora, ela é levada para todos os cantos do nosso planeta. Se conectando com cada coração, em cada lugar. Dos mais necessitados aos menos necessitados, mas se unindo em todos os corações agora. Sinta essa força, potência, do amor que parte do seu corpo. Aos poucos, vai reduzindo a intensidade dessa energia, retornando até o ponto próximo ao seu coração. Vai percebendo que cada pessoa vai retornando para o seu local, cada uma no seu destino. E você se sente presente no aqui e agora através da conexão que você tem com a sua respiração. Sentindo-se fortalecido, integrado, consciente. Inspire, frente, encerrando essa meditação, gentilmente, pode avançar. Muito obrigado, Ká. Muito obrigada a todos vocês. Estejam em paz. Muito amor.